Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Dar alguns recadinhos, né, que costumamos dar, né, para quem vem a primeira vez, né, tem os horários, né, tanto na internet quanto ali na frente, né, tem os horários da casa. A casa tem as palestras todos os dias, à exceção das sextas-feiras, né, tá? E os horários todos aí podem conferir. Todos os dias temos as palestras, né? A exceção da sexta-feira, que é o trabalho com os dependentes químicos, tá? Que é um grupo de apoio, né? Super importante, né? Para poder ajudar, né? essa problemática aí que machuca tantas famílias e tantas pessoas nesse nosso planeta, né? Que é a dependência química. Então, quem quiser ou quem conhecer alguém que puder indicar, né? Por favor, é um trabalho super importante. E começa às 7h30, tá bom? E tem os trabalhos sociais da casa, né, o trabalho social da cesta básica, né, que todo mês são 62 famílias assistidas, né, são 30 no mês, 30 no outro. Né, a gente pretende, né, gostaria muito de que aumentasse esse número de cestas. É um trabalho super bonito. Quem quiser um dia conhecer, passar no plantão, né, passar com os plantonistas, vir conhecer o trabalho, né, se informar melhor. Tá? Todo segundo sábado de cada mês. É um trabalho super bonito aí, e quem puder ajudar, né, de coração, é super importante, né, doar um alimento não perecível. O curso básico de doutrina espírita vai começar agora o primeiro ano e os outros anos também. Né, o primeiro ano, quem quiser também, só passar no plantão ou conversar com o dirigente do dia, né, para iniciar aí. É importante, só a parte, né, daqui que a gente vem receber ajuda, é importante, né, associar essa fé que a gente sente de esperança, de mudar, o conhecimento também, que é super importante. Então, falar com o plantonista. As aulas começam dia 20/2, semana que vem, quarta-feira. Tá? Vem conhecer, quem quiser, só vir conversar também. Tá? E todo sábado é feita a entrega dos lanches, quem quiser também participar, né, aos assistidos nas ruas, né, ali perto do metrô Tietê. Quem quiser conhecer o trabalho, esteja aqui no sábado às 17 horas. A gente prepara os lanches para o pessoal da rua. É um trabalho super legal que é feito há muito tempo na casa. Quem quiser conhecer também, é só vir participar. Tá? A gente pede para todos aí que desliguem os celulares, né, e a gente pode agora, né, relaxar um pouquinho, deixando um pouquinho esses problemas, essa problemática toda aí do lado de fora, né, acalmando nosso espírito, acalmando nossa mente, para que a gente possa receber essas energias desses queridos amigos que estão aqui hoje prepararam esta casa, desse trabalho incessante que é realizado todos os dias aqui. Então sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. A casa de vocês, e todos aqui são irmãos queridos de caminhada. Que as palavras hoje da palestra possam adentrar dentro dos seus espíritos, para que reconfortem, para que entendam o processo, toda essa vida que não é fácil, mas que podemos ter todas as ferramentas para caminhar com mais paz e tranquilidade. Agradecer a oportunidade de estar aqui entre irmãos queridos, recebendo hoje o nosso querido irmão Caetano, que vai fazer a palestra do dia. Tá? Seja bem-vindo aí, Caetano. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. E que o Pai, que é amor e que é bondade, nos ampare em todos os instantes da nossa caminhada, não é isso? Estamos aqui nessa segunda-feira de Carnaval, né, reunidos nessa casa de caridade, que nos recebe com tanto carinho, tantos irmãos nossos, né, nos recebendo com tanto carinho, preparar o ambiente para que nós pudéssemos receber o que viemos buscar, né? Ou seja, energias novas. Né? A gente não percebe disso, né? O que nós viemos buscar realmente numa casa espírita são energias novas, energias reconfortadoras, energias que refazem o nosso espírito e o nosso corpo físico também, né? E é isso que nós temos que ter muito claro nas nossas mentes, né? E para isso nós temos que nos preparar.
Os amigos espirituais sempre nos pedem para que nós alertemos nossos irmãos que frequentam as nossas reuniões para esse fato. Nós temos que estar preparados para receber essas energias. São energias sutis, são energias que a gente não vê, mas que nós recebemos sim, nos envolvem. E se nós estivermos com a mente preparada, o corpo relaxado, sem essas preocupações, por isso que nosso irmão Daniel pediu para que a gente esquecesse essas preocupações, porque senão elas formam uma blindagem em torno do nosso mental e não permite que essas energias penetrem no nosso interior para fazer esse trabalho, né, de reciclagem, né, de tirar aquela energia que já está saturada, né, e repor essa energia, né, limpando todas as nossas estruturas energéticas. Né? E é necessário esse recolhimento. Né? E esse recolhimento também é necessário porque nós somos espíritos imortais, embora a gente não saiba, não tenha muita consciência disso, somos espíritos imortais. E nós precisamos desse momento de relaxamento, desse momento de reflexão, mesmo que seja essa 1 hora só por semana, que nós dediquemos essa 1 hora por semana ao ser imortal que somos, para que nós realmente vamos construindo uma consciência nova de quem realmente somos, para que nós realmente não nos vejamos como uma estrutura só de matéria, um corpo físico denso. Não, nós não somos o corpo denso. O corpo denso é mais um veículo de manifestação que nós utilizamos em nossas caminhadas evolutivas. Perfeito, meus irmãos? Para tanto, nós usamos, para fazer essa reflexão, nós usamos algumas ferramentas, né? Usamos textos, usamos reflexões de irmãos nossos que já estão um pouco mais adiantados nessa caminhada. E hoje, o texto que foi escolhido é um texto de Joana de Ângeles, que é um espírito, tá? Está no plano espiritual, essa querida irmã, que no passado foi irmã Clara, né? Passou por várias encarnações. Hoje trabalha no plano espiritual como Joana de Ângeles. E o seu parceiro de trabalho é nada mais, nada menos que o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que todos vocês conhecem. Perfeito? E a Joana, ela sempre vem nos trazendo assim conselhos muito, muito úteis para o nosso dia a dia, porque é isso que é o importante, né? Nós precisamos de uma filosofia que nos fortaleça no nosso dia a dia, não é isso? Nós estamos cansados daquelas filosofias que nos remetem a uma promessa muito distante, né? Parecendo lá o Shrek, né? Num reino tão, tão distante, né? Não! O reino de Deus que Jesus nos trouxe há 2000 anos, ele está muito próximo de nós. Muito mais próximo do que nós imaginamos. Né? As suas fronteiras são vibratórias. É só a gente transpor essas fronteiras vibratórias através da elevação do nosso pensamento que nós chegamos nesse reino que Jesus tanto se esforçou para que nós entendêssemos. Né? E hoje nós já temos condição de realizar essa tarefa com um pouco mais de eficiência. Por quê? Nós tivemos uma longa caminhada, né? Tivemos uma longa caminhada desde quando Jesus esteve entre nós encarnado. Nós já trabalhamos muito o nosso intelecto. Hoje nós podemos, se nós fizermos um esforço, nós podemos já entender essas coisas tão abstratas, né? Colocadas, esses conceitos tão abstratos de eternidade, de infinito, né? De imortalidade. Nós já estamos começando a querer entender esses conceitos, não é verdade? Porque a hora que nós entendermos, a hora que a gente consolidar esses conceitos no nosso pensamento, nós sim vamos construir uma fé mais verdadeira, uma fé mais consistente, uma fé em que lastreia toda a nossa ação e todo o nosso comportamento. E essa fé vai nos dar a sustentação necessária para enfrentarmos as dificuldades da vida, todos os obstáculos. Porque nós sabíamos que nesse mundo de matéria, um mundo de expiação e provas, nós seríamos realmente provados através de obstáculos e tribulações, várias. Então a fé nos sustenta. Para ter fé, nós temos que estudar, nós temos que conhecer. O nosso querido professor Rivail, nosso querido Kardec, nos dizia que nós temos que construir uma fé raciocinada. Como é que se constrói uma fé raciocinada? Conhecendo.
colocando o raciocínio para trabalhar. Nós temos que raciocinar sobre as coisas que ouvimos. Não podemos simplesmente ouvir ou ler. Nós temos que meditar sobre aquilo que ouvimos e meditar sobre aquilo que lemos. Para que nós, nesse processo de interiorização, vamos construindo uma fé verdadeira. Não mais aquela fé mística, né? Aquela fé que a gente não se configurava como uma certeza. Não. Nós estudamos, e o irmão Daniel lembrou muito bem aqui, a questão dos cursos. Por que nós estudamos? Por que tem as escolas? Por que o Dr. Armon se esforçou tanto na Federação Espírita de São Paulo para estruturar os cursos que ele chamava de doutrina espírita, né? Ou popularmente chamado cursos de espiritismo, para que nós pudéssemos consolidar esses conhecimentos, tomarmos consciência desses conhecimentos novos. E tomando consciência, nós estaríamos construindo essa fé raciocinada que Kardec tanto nos aconselhou para que nós buscássemos. E os nossos irmãos espirituais continuam nos aconselhando para que busquemos. Porque nós somos espíritos medianos ainda em evolução, queridos. Nós estamos trabalhando para desenvolver tudo isso, os nossos corpos mentais, né? Nossa capacidade de raciocínio, aumentar o nosso conhecimento das leis divinas, aumentar o nosso conhecimento das leis físicas que regulam, né, as leis aqui no plano da matéria, que afetam o nosso corpo físico, que é esse veículo que nós estamos utilizando até o momento. Mas nós temos que ter consciência que nós também utilizamos outros veículos, embora não percebamos. Então é nisso que estamos aqui nessa casa de caridade, todos os dias e todas as noites, praticamente, estudando. Um pouquinho, pelo menos, nem que seja uma horinha, não é verdade? E meditando nessas lições. Então hoje nós vamos estudar com a Joana, e a Joana traz um texto interessante, que é reclamações indevidas. Ela chama de reclamações indevidas. Bom, é bem sabido que nós, como seres medianos de evolução que somos, nós estamos também famosos por reclamarmos demais. Reclamamos muito, reclamamos de tudo. Inclusive do Pai. Reclamamos que Deus é injusto, não é verdade? Reclamamos que Deus deve ter feito alguma coisa errada, porque o mundo está de perna para o ar, não é verdade? Que a vida, não sei, é tão dura. Por que a vida é tão dura? Nós reclamamos de tudo, inclusive do Criador. Esquecendo que um dos atributos de Deus, da suprema inteligência do universo, é ser plenamente justo e bom. Então, na verdade, estudando nós vamos aprender que realmente Deus não tem culpa de nada. Não é verdade? A única culpa que nós podemos delegar ao Pai é nos dar a vida, de graça, pedindo apenas que nós trabalhemos pela nossa evolução. É só isso que Deus, Ele nos concede a vida, é o Senhor da vida. No mais, Ele pede que nós trabalhemos. E, pelos nossos méritos próprios, consigamos evoluir, chegar até a luz, voltar a Ele, voltar ao Pai. É nesse sentido que hoje nós vamos aqui trabalhar com nossa querida irmã Joana de Ângeles, nessas questões das reclamações indevidas. Então, nessa linha, então, já descobrimos que se nós reclamamos, se nós devemos reclamar de alguém, nós devemos reclamar de nós mesmos, porque nós somos os construtores dos nossos destinos. Vamos ver como é que a gente constrói nossos destinos? Pois é, vamos ver. Já aqui, a gente não precisa ir muito longe, quando nós estamos encarnados, né, que nós estamos programando nossas vidas, nós programamos tudo, né? A partir do momento que nós tomamos pé, né, chegamos aí nos 12 anos de idade, a gente já começa a querer programar nossas vidas, né? Queremos já sair debaixo das asas dos nossos pais e programar por si só. Começamos a despertar para uma nova experiência na matéria e começamos a programar, né? Começamos a acionar a nossa casa mental, o nosso corpo mental, para programar as nossas vidas. O que vamos fazer a partir de agora? E aí começamos a programar que escola que nós vamos fazer, estudamos, depois programamos a profissão que vamos ter, depois programamos com quem vamos namorar, com quem vamos casar. Quer dizer, a gente não percebe, mas estamos programando tudo. Nós estamos com uma atividade mental muito intensa. Olha, então na vida sempre se apresenta dois caminhos. A gente está caminhando, poxa, tem que estudar ou não estudar? Eis a questão. Muitos optam por estudar.
E aquele caminho leva a um objetivo. Muitos optam por não estudar, e aquele caminho também leva a outros objetivos. Casar ou não casar? Opções, né? Ter uma profissão ou não, essa ou aquela profissão. Então a vida tem uma dinâmica que sempre está convidando o espírito imortal a fazer escolhas. Sempre a fazer escolhas. Hoje aqui, nós estamos por quê? Nós escolhemos buscar uma filosofia que nos consolasse, não é verdade? Nós chegamos a um ponto que o que estava sendo oferecido para nós já não nos contentava, já não supria a nossa necessidade de respostas. E aí, alguém falou que tinha uma doutrina nova, a doutrina dos espíritos, que não é tão nova assim, mas para uma doutrina até que é novinha, né? Um bebê, 150 anos só, né? Depois de codificada pelo nosso irmão Kardec, tem 150 anos, né? Os princípios da doutrina espírita existem desde que a humanidade existe. Mas codificada, bonitinha, do jeito que está aqui, estruturada em 5 livrinhos que a gente tem acesso, é o nosso querido professor Rivaio, Allan Kardec, codificou há 150 anos atrás, se não me engano. É 150 anos, né? Por aí. Para arredondar as contas, 150 anos. Perfeito. Mas a nossa questão de hoje é reclamação. A gente sabe que vocês não reclamam. Ninguém reclama. E por que reclamamos? Bom, já falamos que se reclamamos, devemos dirigir as nossas reclamações somente a nós mesmos. O Pai é amor e bondade e misericórdia infinita. Ele quer sempre o bem da sua criatura, não é verdade? Então, já raciocinando, já começando a raciocinar, se eu sofro, se eu tenho do que reclamar, eu tenho que reclamar somente de mim mesmo. Porque eu sou o único responsável pelo meu destino. Porque em um certo momento de nossa caminhada, nós recebemos liberdade de pensamento e também livre-arbítrio. Quer dizer, você seguir agora. Isso que eu estava dizendo agora. Você segue por aqui ou por ali. Então, quando nós fazemos nossas programações, e essa é uma novidade que a doutrina espírita traz para todos nós, é que nós programamos as nossas encarnações. Isso é uma grande novidade. Porque às vezes nós vínhamos para o mundo, para experiências físicas, nascíamos. Nascia uma criança, e nós achávamos isso um milagre, o que realmente é um milagre, não é verdade? O nosso processo de chegada nesse mundo é um milagre, porque existe tantos, não é, pormenores, exatamente, bem lembrado, tantos pormenores, tantas coisas que têm que ser equacionadas para que tudo saia bem, que realmente parece um milagre, quando dá tudo 100% e nós conseguimos sair desse lado com um corpinho maravilhoso, né, perfeito, né, pensando, olhando, ouvindo, né, que é o grande charme de estar nesse mundo, e a gente está com os 5 sentidos ativos, né, para se comunicar com o mundo exterior, não é verdade? E a gente não percebe que isso é um milagre realmente, um milagre da vida. Esse é o milagre da vida. Só que para que isso acontecesse, nós esquecemos que teve todo um planejamento por trás, quer dizer, não foi o acaso, nada se deu por acaso, teve todo um planejamento. Até ali no berço, você vê o bebê, você compreende, bonitinho, nossa, milagre, o pai, que bondade, você compreende, porque bonitinho e tal. Mas, e lá atrás, como é que chegamos, como é que foi possível aquilo ser possível? E aí vem a doutrina espírita e diz o seguinte, é simples, querido. Tudo foi planejado. Existe um mundo anterior. Você veio de uma pátria chamada pátria, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos dizer que é uma pátria espiritual. É uma pátria, é um mundo não material quanto esse que você está. É um mundo menos denso, de matéria menos densa, que é a pátria original de todos nós. Quando nós estamos lá, quando nós estamos encarnados, nós estamos nessa pátria espiritual. E toda vez que nós necessitamos de novas experiências, nós também fazemos o quê? Programamos essas novas experiências. Nada é por acaso. Reunimos, lá no plano espiritual, com irmãos que recebem o nome de protetores, de anjos guardiões, maiores, espíritos maiores, que nos ajudam nessa programação, já que nós não temos a capacidade, às vezes não temos conhecimento para tal, para programar toda a nossa reencarnação. Nós espíritos medianos, tá? Que todos nós somos espíritos de conhecimento mediano ainda. Então necessitamos de ajuda. Então tem uma programação. Nessa programação nós vamos traçar ali os parâmetros da nossa próxima experiência na matéria.
Essa é a novidade que a doutrina espírita nos traz e que muita gente refuta, né, que é a questão das reencarnações. É isso que vem dando aí uma disputa filosófica tremenda. E Kardec foi massacrado porque ele trazia de novo esse conceito da reencarnação, lá recuperando de Pitágoras, né? Lá que Pitágoras, isso não é de agora, desde que a humanidade é a humanidade, sabia-se que existia um processo chamado processo de reencarnação, que a alma viajava no tempo, através de vidas sucessivas. E Kardec trouxe isso de novo para nós, né, com a orientação dos espíritos maiores, sobre nova roupagem, e agora, com essa nova roupagem, de uma forma que nós pudéssemos entender. Porque até então uma coisa estava muito confusa. Nós não conseguíamos realmente entender como é que esse processo se dava. Como é que nós tínhamos várias vidas, como é que nós tínhamos várias existências, cada uma delas assumindo um corpo diferente. Pois é, a doutrina da reencarnação, na ótica da doutrina espírita, esclareceu muita coisa para nós. Esclareceu o processo, desvendou, tirou todo esse véu que cobria essa matéria e esclareceu tranquilamente que sim, que era verdade. Que nós somos espíritos imortais, nós como criaturas divinas somos imortais. E que para nós aprendermos, sermos espíritos de luz, como nós costumamos dizer, nós teríamos que ter várias experiências na matéria, que nós chamamos de reencarnações. Perfeito? E essas reencarnações são programadas. Cada um de nós aqui, programou a atual encarnação. Então, tudo que vos aconteceu e está acontecendo foi programado. Estava, de uma certa forma, pré-fixado, né? Uma espécie de destino. Nós usamos essa palavrinha para conceituar essa programação. Só que não com a ideia de destino que nós tínhamos antigamente, de que tudo já estava determinado. Nada está determinado. Os principais pontos estão programados. Nós somos espíritos livres, nós podemos mudar isso. E muita gente muda. E muitos dos nossos irmãos mudam suas programações. Por quê? Porque às vezes ele chega no meio em que ele deve atuar, e o meio o influencia. A família o influencia. A sociedade em que ele vai atuar o influencia. E muitas das vezes, realmente, como ele é um ser livre e pensante, ele modifica as suas programações, a sua programação. Tem essa faculdade. Exceto, como nos ensinam os nossos irmãos espirituais, pontos fundamentais da lei, porque aí nós temos uma lei que chama lei de causa e efeito, que essa sim marca certos pontos que nós devemos irremediavelmente corrigir. Né? É por isso, meus irmãos, que às vezes vocês são surpreendidos, ligados a outros irmãos, por casamento, por outras atividades qualquer, que vocês não compreendem. Por que eu estou com essa criatura? Né? Embora nós tenhamos 1000 motivos para não estarmos juntos. Meu Deus, né? Não nos pegamos pensando nisso? Pois é. Onde você vai encontrar explicação para isso? Lá na sua programação. Por que eu tive que seguir essa profissão? Meu Deus, por que eu fui tantas profissões? Quando eu era criança, queria ser isso, queria ser aquilo, e de repente eu segui por esse caminho. Onde você vai encontrar essa resposta? Na tua programação. Então, isso para deixar claro para os irmãos, que nada do que está se passando hoje é por acaso. Tem uma programação. E muitas das coisas que às vezes estão dando muito erradas hoje com vocês é porque vocês fugiram muito da programação. Usando o livre-arbítrio que vocês têm, vocês fugiram muito das vossas programações. E qual é o trabalho que vocês têm que fazer agora? Tem que retornar. Nós temos que voltar, achar o fio da meada e retornar à programação o mais rápido possível. E é muito o que nós estamos fazendo às vezes aqui. Nós estamos voltando para a doutrina espírita, querendo se esclarecer de novo, quer dizer, buscar avivar de novo aqueles ensinamentos que Jesus já nos deixou há 2000 anos, avivar aquilo nas nossas telas, no nosso pensamento, para refazer caminhadas, para refazer escolhas. Né? Porque como nosso amigo Chico já disse, já preconizou, que o passado, o que passou, passou. Mas a gente pode sempre construir um novo recomeço, um novo futuro. Não é verdade? Isso não é proibido. Muito bem, esclarecido isso, que essa novidade que a doutrina espírita nos traz, que é a questão da programação, e que a vida preexiste, a vida espiritual preexiste a essa que nós estamos vivendo.
E outra novidade que ele nos diz: quando acabar, nós não acabamos com ela. O espírito imortal não acaba, é imortal. E acaba é o corpo. Essa é outra novidade. Nós retornamos para essa vida espiritual. Retornamos e avaliamos, fazemos uma análise do que nós conseguimos realizar e do que não conseguimos realizar daquela programação que foi feita. Destruindo aquela antiga ideia dos castigos. Isso não existe. O que nós fazemos, na verdade, é uma reavaliação. Por isso que os nossos irmãos nos afirmam que nós vamos enfrentar a nossa própria consciência. É ela que nós vamos encontrar. Não vamos encontrar juízes implacáveis, nos julgando os nossos atos, nossas atitudes. Não. Somos nós mesmos que vamos nos julgar. Olha que interessante. Somos nós que fazemos a nossa programação. Somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. E somos nós mesmos que vamos nos avaliar. Não é nenhum juízo. Isso é outra novidade. O que os nossos irmãos superiores fazem é nos auxiliar nessa avaliação. É ajudar a fazer essa avaliação. Olha que interessante. Não faz muito mais sentido? Já que o pai quer que a gente evolua, você não quer que seu filho evolua, então você manda ele para a escola. E você não faz a lição para ele, você ajuda a fazer a lição, não é verdade? Porque você sabe, se você fizer a lição, ele não vai aprender, não é verdade? A mesma coisa o pai faz com seus filhos, com as almas. Ele oferece as condições, ou seja, constrói os mundos adequados, né? Permite que as criaturas reencarnem nesses mundos em certas situações, em certos meios próprios, onde ele vai receber ferramentas próprias para desenvolver as suas potencialidades, né? Mas não faz a lição para ele. Quem vai ter que fazer? Ele. Certo? Perfeito? Essa é uma das novidades também que a doutrina espírita nos traz. Nós somos responsáveis pelos nossos destinos. Então, seguindo aqui, estou seguindo tudo que a Joana está dizendo aqui. Então, por isso que eu digo, não adianta reclamar, porque elas serão sempre indevidas. Por quê? Você tem que reclamar sempre de si mesmo. Se alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida, você deve a si mesmo. Você tem que realmente meditar, buscar e pesquisar onde você acha que está errando. Porque esse conceito de errado e certo também é teu. A vida não tem um conceito de certo ou errado. Nós temos parâmetros, temos leis cósmicas, irrevogáveis, que nós não podemos ferir. Mas não temos assim conceito de certos e errados. O certo e o errado, você tem que construir, você tem que buscar, você tem que descobrir. Nesse trabalho. Incessante, na experiência de cada dia. Perfeito? Foste preparado, olha a Joana falando, olha. Foste preparado para o cometimento e tiveste o contributo de fidelidade de espíritos nobres que te ofereceram para ajudar-te na condição de genitores abnegados, ou irmãos gentis, ou companheiros de lutas devotados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque todos esses parceiros, nossos pais, os nossos avós, nossos tios, até nossos patrões, né, orientadores, são esses irmãos abnegados que foram colocados em nossos parceiros, né? Companheiros de luta. São companheiros que colocaram para ajudar nessa caminhada. Perfeito? E o grande milagre da vida é isso. Que todos nós somos individualidades. Cada um com as suas programações, se juntam para construir as programações coletivas. Daí nascem as coletividades, né? Aldeias, nações, países, né? Tudo nasce daí. Com essa programação, com as programações individuais. Por isso, que o Espiritismo também nos ensina que, para mudar a sociedade, nós temos que mudar o indivíduo. Educar o indivíduo. Daí mais um reforço nessa questão da educação, das escolas, nas casas espíritas. Nós queremos modificar os parâmetros mentais das criaturas. Porque a gente sabe, se mudar o indivíduo, a gente começa a mudar o coletivo, que é esse o nosso objetivo, construir um mundo melhor. Não é isso que todos nós queremos? Um mundo melhor? Ora, só vamos ter um mundo melhor se nós modificarmos o modo de pensar de cada uma que formam essa coletividade, de cada indivíduo. Então, nessa nossa programação, nós nunca estamos no lugar errado e no momento errado. Sempre estamos no lugar certo e no momento... Isso nós temos que refletir. Olha lá. Respiras no clima, quando ela fala clima, é no ambiente. Respiras no clima que te é necessário ao processo liberativo. Processo liberativo? Então eu estou num processo liberativo? Sim.
você está num processo de liberação da ignorância. Porque a ignorância, no passado, fez a gente infligir as leis. Ao infligir as leis, nós acionamos as molas da lei de causa e efeito. Ou seja, aquilo que eu desarrumei, eu tenho que arrumar. Mais cedo ou mais tarde. Então, meus queridos, se vocês deram uma olhadinha só na história recente, pode pegar do Brasil só, não precisa pegar a história toda, vocês vão ver que nós temos essa humanidade que está encarnada aqui, esse conjunto que nós chamamos de humanidade terrena, tem muito o que consertar perante as leis divinas. E não consertar perante Deus, ou para Deus ficar contente conosco. Não, nós temos que consertar entre nós mesmos. Porque nós somos responsáveis pelas consequências do que nós estamos vivendo, ou seja, da sociedade que nós construímos. Se hoje ela é violenta, é porque nós ainda somos violentos. Se ela ainda é injusta, é porque nós somos ainda injustos. Percebem? E nós é que temos que modificar esse estado de coisa. Como? Modificando. Modificando as atitudes. Tem um livro da Joana que é isso, né? Atitudes renovadas, né? Modificando nossas atitudes, queridos. E aí, qual é a ferramenta mais importante que foi deixada aqui há 2000 anos para esse trabalho? O Evangelho de Jesus, o Cristo, o meigo rabi da Galileia. Que nós pegamos esse livro tão importante para nossas vidas e deixamos de lado. Como um bom livro para os padres, para os religiosos, mas não para nós, que temos que enfrentar a vida do dia a dia, levantar cedo, enfrentar o trabalho, enfrentar o trem, o ônibus, o metrô, encarar patrão, né? A gente acha que esse livro não serve para nós. E não, estamos jogando uma ferramenta importantíssima para que a gente tenha sucesso nessa tarefa que nós viemos realizar. Perfeito? Olha. E ela vai nos alertar aqui que esse trabalho, querido, não é fácil. Nós fazemos a programação lá, bonitinho. Nessa programação nós achamos que podemos fazer tudo. Olha, eu prometo que eu vou agora, dessa vez eu não vou falhar, eu vou fazer tudo isso de acordo com o figurino. Nos comprometemos com os nossos mentores espirituais, aqueles que nos ajudam nessa programação. Só que quando chega aqui, olha o que ela fala aqui. Ó. Aí tem ciúme, tem calúnia, vamos encarar. Calúnia, azedume do chefe, né? Vamos encarar o que mais aqui? Competições vis, vamos encarar maledicência. Vamos encarar e vamos perceber que tem um monte de dificuldades, de tribulações e empecilhos. E agora? Eu prometi que ia levar essa tarefa avante, que eu ia ter paciência, que eu ia ter resignação, que eu ia aguentar firme todos esses embates. E aí, como acontece conosco, somos fracos ainda, de novo, espírito de evolução mediana, nós fraquejamos e começamos a reclamar. Não é isso que acontece conosco? O que eu fiz para Deus? Eu achei interessante que a colega da Bruna me diz assim, caramba, eu acho que, como é que é? Eu acho que eu fiz Jesus pisar no Lego, uma coisa assim, entendeu? Eu devo ter feito Jesus pisar no Lego, quer dizer, que tinha o pé na cruz, mas os jovens agora falam, meu Deus, acho que eu fiz Jesus pisar no Lego, acho que esqueci um Lego, Jesus pisou quando estava regando a cruz, que é o pior, que é coisa pior que pisar no Lego, né? Dói pra caramba. Então, olha só. Então a gente começa com essas expressões, o que eu fiz? E nós mesmo inconscientemente, a gente não percebe que esse é um trabalho inconsciente que a gente faz, de perguntar o que eu fiz para Deus, por quê? Por quê? Inconscientemente, quer dizer, no fundo dos nossos espíritos imortais, nós sabemos que nós infligimos leis irrevogáveis da criação. E que agora essas leis, né, estão cobrando a arrumação daquilo que nós desarrumamos lá atrás. É só isso. Então, por um adágio simples, né, o que eu fiz para Deus? Lógico que não fez para Deus, fez para si mesmo. Deus é inatingível. É impossível fazer mal para Deus, gente. Não consegue. Eu vejo muita gente falando assim, não ofenda a Deus. É impossível ofender a Deus. Como é que nós vamos ofender a Deus? Outra coisa, vou agradar a Deus. Gente, Deus não quer que você agrade Ele. Deus, nosso Pai, a inteligência suprema do universo, Ele quer que você trabalhe pela tua evolução, aplicando as suas leis. Essas sim, são sábias. Por quê? Porque aplicando essas leis, aceitando essas leis, você chega mais rápido. É que nem na escola, né? Se você se aplicar e estudar, não faltar, você chega mais rápido, né? Ao objetivo que é de aprender,
né, que é o de conseguir o seu diploma, de conseguir um espaço na sociedade, conseguir uma profissão. Na vida é a mesma coisa. Deus não quer agrado e muito menos está pouco preocupado com as suas ofensas. Porque não existe, para eles não existe. Ele está preocupado em que você evolua. E para tal, ele oferece todas as condições. Oferece um planeta lindo, como o planeta Terra. Né? Te oferece quantas oportunidades são necessárias para que você venha para a experiência na carne. É só isso que Deus pede, que nós trabalhemos pela nossa evolução. Tá? Mas só que tem que conhecer as leis, senão nós vamos permanecer ignorantes. E se nós permanecermos na ignorância, nós vamos errar sempre. Não é verdade? Como aqui na nossa vida. Se nós não procurarmos saber de certas coisas na nossa vida cotidiana, nós vamos realmente ficar patinando e vamos cometer muitos erros, não é verdade? Na vida espiritual é a mesma coisa. Então ela diz o seguinte: nunca te queixes nem relaciones ingratidões. Olha só, o que mais nós relacionamos é ingratidões, não é verdade? Qualquer coisinha nós estamos relacionando, já botando na lista. Ah, fulano me fez isso, ah, fulano... Não é verdade? E ela avisa que nessa nossa encarnação, o que nós vamos encontrar muitas vezes é realmente essas atribulações morais, que são mais difíceis de suportar do que propriamente as físicas. Os problemas morais que são traições, né? Difícil de aguentar. Ingratidões dos filhos, principalmente. Quem que não reclama? Meu filho é um ingrato, né? Me abandonou no momento que eu mais precisava. Então ela fala assim, ó, não te queixes nem relacione ingratidões. O ingrato sabe que o é. Então o ingrato já sabe que ele é ingrato. E que um dia ele vai responder pela lei, tá vendo? Nós também temos que tomar cuidado para não sermos ingratos. Porque a gente sabe que a ingratidão é uma ofensa à lei de caridade. Deixa eu ver aqui mais. O que ela segue dizendo aqui, ó? Quanto a ti, já que nós somos eternos reclamões, quanto a ti, segue adiante. Jesus, que é perfeito, experimentou entre os homens o sarcasmo, a desolação, a negativa e a traição, ensinando-nos que o amor, para ser verdadeiro, é paciente, tolerante, compreensivo, jamais reclamando, pois que ele, Jesus, sabia que a terra ainda é uma escola de redenção. E os homens que a habitam encontram-se em processo de aprendizagem e complementação espiritual. Não é verdade? É isso, queridos. Estamos todos no mesmo barco, na mesma escola. Vamos colocar na mesma escola. A terra é uma escola. E nós somos todos alunos, somos todos aprendizes. Temos os nossos mestres que vêm nos visitar e trazer ensinamentos, como Jesus é o maior deles. Como tivemos outros. Mas é isso, nós temos que realmente encarar que isso aqui é uma escola e que nós todos estamos no mesmo nível. Portanto, não podemos cobrar, por isso que não podemos cobrar nem julgar ninguém. Julgar o próximo, por exemplo. Nem cobrarmos. De maneira nenhuma. Ah, mas eu posso cobrar do meu namorado, da minha esposa, do meu marido, da minha mãe. Não pode, querido. Ele também é um irmão teu. No teatro da vida, hoje ele é a tua mãe. Amanhã inverte os papéis, não é verdade? Os companheiros, as ligações afetivas, quanto a gente reclama, né? Um reclamando do outro, cobrando, aquela cobrança insana, em vez de se ajudarem, de serem companheiros efetivos na luta da vida, um perde tempo cobrando do outro, reclamando do outro, tá? Então ela sugere aqui que Jesus seja o nosso modelo. Como não podia ser diferente. Jesus tem que ser o nosso modelo. Não reclames, pois, nunca mais. Olha que difícil, né? Duvido. Já vai sair dali, vai reclamar do trânsito daqui a pouco. Vai reclamar porque choveu. Vai reclamar porque chegou lá na calçada, está cheia, a enxurrada está correndo, não dá para você cruzar. Mas o conselho que ela dá é não reclames, pois, nunca mais. Por quê? Por causa disso. Porque nós só podemos reclamar de nós mesmos. Vamos ler aqui um textinho, que é fantástico, resume um pouco tudo isso que nós conversamos aqui. A reencarnação é dádiva de Deus para o processo de evolução espiritual do ser, está vendo? Quando livre do ergástulo carnal, ou seja, quando nós estivermos livres do corpo carnal, o espírito anela por ascender, empenhando-se até o sacrifício a fim de alcançar a meta superior.
Isso acontece. Quando nós nos livramos do corpo físico, a nossa consciência se expande, aí a gente toma consciência desse processo com um pouco mais de abrangência, fala, caramba, tudo aquilo que eu fugi era para o meu crescimento. Aí a gente volta para os programadores e fala, gente, não, eu quero programar uma reencarnação para ontem, eu quero para já, com tais e tais e tais, que eu preciso consertar tudo isso. Aí o mentor fala, não, calma. Vamos com calma. Você ainda não tem envergadura espiritual, não tem musculatura para aguentar tantas atribulações numa encarnação só. Vamos devagar, vamos dividir isso, né? Então nós somos bondosos, senão a gente ia pedir um monte de coisa, e é lógico que não ia conseguir. A gente chegar aqui, quando as coisas aparecessem no nosso caminho, nós íamos reclamar, íamos cair, né? E íamos sucumbir. Mergulhando, porém, no corpo físico, não raro apagam-se as lembranças dos compromissos assumidos, diminuindo de intensidade as aspirações enobrecedores. Então vai caindo o nosso entusiasmo, né? Quando lhe surgem as dificuldades naturais, também se apresentam as reclamações injustificáveis. Recordar-se de Jesus é a maneira eficaz para superar o desânimo e a rebeldia. Olha o conselho. De novo, evangelho. Então aquele evangelho que você comprou aí na livraria e nunca mais leu, você abriu lá, achou chato aquele negócio, volta lá, pega de novo, tira o pó, põe na tua cabeceira e toda noite você vai abrindo lá e lendo pelo menos uma pagininha, entendeu? E meditando sobre aquela leiturinha. Não precisa seguir uma leitura sistemática. Você fala, vou ler isso aqui de cabo a rabo. Não é isso. Vai abrindo, vai se acostumando com ele, vai pegando amor naquele livrinho. Tá? Vai pegando amor, vai lendo e vai imaginando Jesus, né? Como Jesus falando com você. Tá? Deixa que o seu psiquismo te vitalize, aumentando o teu interesse pela luta, fortalecendo-te em todos os momentos. É isso que nós estamos buscando, queridos. Fortalecimento. Nós não vamos ter moleza, não. Não é porque você conhece a doutrina espírita, você vai fazer curso, tal, que já leu tudo, que lê Zíbia, que as coisas vão ser facilitadas para você. Não é por aí, não. A doutrina espírita é uma ferramenta importante para te fortalecer na luta, no momento em que for necessário. Não vai te livrar de nada. Como ontem na palestra anterior, me perguntaram se a doutrina espírita ia livrar a gente das atribuições. Negativo. Ela te prepara para enfrentar as atribulações, tá bom? Para que você tenha equilíbrio, para que você não se desespere. Sintonizando com ele, superarás os problemas perturbadores e as dificuldades desafiadoras, que são tantas. Nunca te facultes duvidar do divino auxílio. É isso que nós também duvidamos. Nossa fé é mínima, né, gente? A gente duvida a todo instante de que realmente existe uma cúpula protetora olhando por todos nós. Não é verdade? A gente não tem muita consistência nisso. É isso que nós temos que modificar, queridos. Que nós nunca estamos sozinhos, que nós temos os nossos irmãos que velam por nós, e que acima de todos eles tem um Pai amoroso que quer o nosso sucesso, que quer o nosso progresso. Todavia, acalma-te e eleva-te mediante a oração, outra ferramenta tão esquecidas por nós, a oração, queridos. Não aquela ladainha que vocês aprenderam que tem que decorar, não é aquilo não vale nada. A oração que vem do coração, aquela conversa silenciosa com os seus amigos espirituais, com Deus, enfim. Vai direto a Deus através do pensamento. E em segundo você se conecta, e em segundo vem a ajuda. Então nunca te faculte duvidar do divino auxílio, todavia acalma-te e eleva-te mediante a oração, evitando o quê? Reclamações e agindo serenamente. Olha, fuja da raiva, fuja do desespero, fuja da... Como é que chama? Não, fuja de tudo quanto significa raiva. Tudo que significa raiva, fuja. Silencie, pense 10 vezes, conte até 10. Né? Porquanto toda conquista... Olha só que importante, gente. Toda conquista é resultado de esforço e trabalho bem encaminhado. Ninguém é santo se não trabalhou para isso, tá bom? Hoje nós chamamos os santos de espíritos superiores, né? Hoje, aqueles que nós chamamos santos, hoje os espíritos em si, que são apenas irmãos que estão mais avançados e que trabalharam para conseguir aquela serenidade, aquela sabedoria, aquela bondade. Trabalharam muito. E hoje nós temos testemunhos, né, de espíritos companheiros nossos que dão o seu testemunho do quanto lhe custou chegar aonde eles estão. Reclamação, por final, é perda de tempo. Abre-te ao bem e tem
paciência. Olha só. De novo a paciência. Vai falar, poxa, esses espíritos pedem paciência. Mas é o caminho, queridos. Não adianta. Nós não podemos cobrar de nós o que nós ainda não conseguimos executar. Então vamos com paciência. É aquela coisa. Não queiramos nos transformar em santo antes do tempo. Vamos aprendendo passo a passo, pouquinho a pouquinho, estudando, e mais que estudando, tendo assim a boa vontade de querer entender aquelas novas proposições, e vamos caminhando devagar e aplicando. Aplicando onde? Em relação ao teu irmão, aquele que está ao teu redor. Tá? Ele vai ser tua ferramenta de experiência. Primeiro onde? No lar, né? Que é tão difícil. Né? Em casa é tão difícil. Tem umas pessoas dentro de casa que a gente às vezes não quer mais nem ver. É ali que está a tua grande chance de testar a tua paciência, a tua resignação e a tua concordância. Tá? Porque ninguém está no local errado e na hora errada. Abre-te ao bem e tem paciência. E aí, meu querido, eu sempre, quando vem me pedir conselho, isso é raro, né? As pessoas vêm me pedir um conselho, eu digo, você já fez uma análise toda do teu procedimento de vida? Você já se abriu para novas possibilidades? Não, eu quero isso, porque eu acho que isso vai ser o bom para mim. Então, meu querido, a primeira coisa que você tem que fazer, seguindo o conselho do chinês, se você quer colocar alguma coisa dentro de um recipiente que tem líquidos, tem que primeiro esvaziar, porque senão você vai colocar mais líquido e vai transbordar. Então esvazia primeiro, para você colocar outro. Perfeito? Senão vai tudo derramar e você não vai conseguir sair da aflição em que você está metido. Então não existe milagre nesse campo, meus queridos. Nós temos que parar de reclamar e agir. Nós temos que partir para a ação. Uma ação baseada no entendimento, fugindo o mais possível da ignorância. Fugir da ignorância, buscar o quê? O conhecimento. Porque como bem disse o Mestre Jesus, conhece a verdade e ela te libertará. É isso que a Jesus se referia. Paz a todos. Eu acho que eu terminei no horário, Daniel. Porque hoje... Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer para o Daniel. Olha esse aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Cansaram, gente? Não? E o funk? Ninguém quer falar nada? Ok. Então... Não quer falar nada? Eu achei interessante. Deixa eu te falar. Você começou a falar, apareceu uma lagartixa linda ali, ó. Não, vai por mim. Aí ela desceu, eu falei, você acha que ela não está gostando da palestra? Pelo contrário, ela voltou, veio com outra. Olha que interessante. Olha a tua responsabilidade, Caio. Que legal. Ó, as duas ali, bonitinha, pararam para te ouvir, rapaz. Acho que elas estão recebendo os eflúvios aqui. Que tema gostoso, né, rapaz? Para a gente refletir a respeito... isso nos leva a refletir a respeito de nós mesmos, né? Porque essa é a grande proposta desse tema, né? É a reflexão que nós fazemos a respeito de como nós andamos em relação a nós mesmos, né? Essas reclamações infundadas que às vezes a gente faz, a gente tem tudo na mão, toda a instrumentação, tem todos os valores, né? Que nem de vez em quando, eu não vou citar nomes, obviamente, né? Uma senhora passava comigo no plantão e falou, puxa, se eu queria tanto que Deus me desse paciência, né? Eu achava aquilo engraçado, que desse paciência. Aí conversamos bastante sobre muitas coisas, aí passou um tempo, ela voltou e eu falei, e aí, como é que está a questão? Puxa, eu pedi, eu não sei a história do Deus, acho que me esqueceu. Eu pedi para dar paciência, se você souber, eu fui trabalhar, o cara que eu encontrei, olha, eu preciso ter muita paciência para aturá-lo. Então, ao invés de me ajudar, aí eu falei, a senhora não percebeu nas entrelinhas, você pediu paciência, você queria que eu pusesse um pote ali na livraria junto com os livros, já tem um pote de paciência. Você vai lá, pega uma colherinha, mexe e toma. Esse cara aí é a paciência que você pediu. Paciência se adquire, se desenvolve, né? E você só vai desenvolver a paciência se alguém ou alguma situação nos provocar, né? A movimentação da ação em busca da gente desenvolver a paciência. Por isso que a paciência é a grande chave, né? Diz que
a mãe de todas as virtudes, porque é muito difícil adquiri-la. Quando muito nós somos um pouquinho tolerantes. Então, lembrando dessa pessoa, né, eu lembrei o quanto é difícil a gente adquirir. Mas isso é para a gente saber o estágio em que se encontra. Parar de reclamar menos e trazer para dentro do nosso campo mental, principalmente, em cada amanhecer que nós vivemos e acordamos para o trabalho, gratidão. A palavra mágica para todos nós é gratidão. Gratidão pela chuva, pelo sol, pela vida, pelos amigos, pelas pessoas, pelas famílias e até pelas pessoas que nós, sem saber, Deus coloca em nossas vidas dos dois planos e muitas vezes, sem que nós saibamos, nos carregam em muitos momentos, sem que nós percebamos. E às vezes nós não temos a humildade de dizer, meu Deus, muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Não é só para lembrar esse momento, tá? Obrigado, querido. Mais ninguém? Só para lembrar do Tadeu, que ele fala que a paciência é a ciência da paz. Tem uma coisa do Chico aqui, ó, vale a pena ler, que eu acho que complementa. Eu acho que tem que. Chico é sempre Chico, né? Olha aqui, coisa pequenininha, olha só. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tuas metas. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que mágico. Tá vendo? É mágica isso, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Lourenço. Isso, Caetano, boa noite. Tomando como partida o entendimento de nossas contrariedades, estamos sendo honestos em contornar nossas reclamações e fazendo-as sem culpa, nos sentindo bem desde que não ferirmos o nosso semelhante. Exatamente. Pois é, exatamente. O nosso semelhante tem que ser poupado de tudo. Nós temos que ser assim, bastante severos com nós mesmos, tá? O nosso semelhante tem que ser poupado muitas vezes. Nós temos que pensar muito antes de partirmos para cima do nosso semelhante, acusando, ou reclamando, ou cobrando. Nós temos que fazer tudo isso em relação a nós. Quando nós quisermos reclamar, acusar ou julgar alguém, primeiro nós voltamos para nós e perguntemos a nós mesmos se nós não podemos ser acusado, julgado e reclamado da mesma coisa que nós vamos cobrar do nosso irmão. Fazendo esse exercício, vocês vão perceber que muita coisa modifica na nossa vida. O ângulo, como vocês vão ver esse mundo que é o mundo exterior, vai mudar assim sensivelmente. E esse trabalho que tem que ser feito. Nós temos que começar a olhar esse mundo exterior a partir do nosso interior. Não tem outro método. Perfeito? Porque nós temos que fazer todo esse questionamento para nós mesmos, primeiramente. Parar de reclamar dos outros, de querer reclamar, julgar e que mais? Bom, condenar os demais. Nós só podemos, como nós dissemos aqui, nós só podemos traçar o nosso próprio destino. Nós podemos reclamar de nós mesmos. Então, por isso que vale o conselho da Joana, a gente parar com as reclamações, porque realmente elas não vão nos levar a lugar nenhum. Exatamente. A gente vai ver a trave, né? O cisco no olho do nosso irmão, e não vamos ver a trave no nosso. Aquilo que Jesus dizia, tá bom? É isso aí, o recado é esse. Doela quem doela, hein? Mais uma, vamos lá. Boa noite, mestre. E um depoimento. O Vladimir. Após conhecer os ensinamentos, consegui parar de beber e de fumar, né, através do conhecimento. Um abraço. Isso que é legal, às vezes. O Vladimir, né? O Vladimir, grande Vladimir. Então, esse é um depoimento de vários alunos nossos. Nós tínhamos aí uma média de 18 alunos. E no final do curso, todos eles deram depoimentos assim, fantásticos com relação a isso. Quer dizer, à medida que eles começaram a entender
a mensagem e começaram a aprender, muitas das coisas que eles estavam fazendo e agindo começaram a adquirir outra nuance. E eles realmente sentiram que precisavam modificar. Quer dizer, não somos nós que estamos provocando, falando que você está errado. Não estou errado. São eles que sentem em si que aquele caminho que eles estavam trilhando precisava ser reprogramado. Sem culpa. Sem pegar látigo. Não, eu sou um pecador. Não, nada disso. Eu só preciso o quê? Me reprogramar. É a proposta. Reprogramar, né, Alcione? Alcione é uma das nossas amigas, irmãs, que estudou conosco. Não era isso? A nossa discussão era essa. Nós estamos aqui para repensar a nossa reprogramação. Por quê? Nós fizemos uma programação e nós estamos nos reprogramando. Por quê? Porque nós sentimos que nós estamos fugindo da nossa programação. E agora nós estamos fazendo uma tentativa de nos alinharmos de novo com as leis cósmicas. Ou seja, com Deus. Perfeito? É isso, queridos. Quando a gente descobre isso, acabou. A gente não reclama mais, a gente não fica mais triste, não tem questão de depressão, não tem tristeza, a gente se ergue, se levanta, né, Dalcione? E tem mais força para levar adiante todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações, bem como adquirir paciência. Porque a gente não perde o que não tem, tá, gente? Perdi a paciência. Não. Ninguém perde o que não tem. Se você tivesse, não perderia, não é verdade? É porque realmente a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisinhas, tá bom? Isso são dicas básicas para o nosso dia a dia, queridos, que a doutrina nos ajuda, os nossos irmãos bondosos vêm, através dos textos, nos alertar, dessa forma clara e sensata e sem rodeios, para que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos responsáveis pelos nossos próprios destinos. Muito bem, aqui encerro. Muito obrigado pela atenção. E eu só peço, assim, que o Pai, que é amor e que é bondade, abençoe a todos vocês, a todos nós, e nos dê força, paciência e resignação para levarmos adiante o nosso trabalho de reprogramação evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Mais um princípio inteligente aqui, visitando a gente. Boa noite a todos, queridos. Vamos mais uma vez, após escutar as palavras com tanto amor e carinho do Caetano, nessa lição de hoje, que possamos, através deste trabalho tão bonito que é feito nesta casa, receber essa energia tão benéfica, reconstituindo nossos pensamentos, fazendo com que, a partir desse momento, continuemos nossa luta com mais esperança, através do trabalho, através do estudo. Que assim como Jesus e tantos outros irmãos queridos, também não nos fixarmos apenas no nosso trabalho material, mas que isso possa se expandir aos irmãos aqui encarnados nesse planeta que tanto necessitam de ajuda e que através do amor, da vibração, dos pensamentos, podemos sim modificar muitas coisas. Se todos pensarem no amor, no carinho, nessa reprogramação, através daquilo que vemos, que assistimos, que sentimos durante todos os dias. Vamos, através desse pensamento de carinho, elevando o pensamento a esse nosso planeta, preparado há milênios e milênios, milhares de anos atrás, bilhões de anos, preparado para receber todas as criaturas que aqui se encontram. Vibremos por esse planeta azul tão abençoado, por esse sol que nos traz a vida, pelo dia e pela noite. Vibremos para as pessoas abandonadas nas ruas, aos hospitais, aos enfermos, de toda a espécie, as crianças abandonadas,
aos senhores e senhoras que são deixados às vezes por seus familiares nos asilos. Vibremos por eles. Vibremos por dias melhores nesta terra, onde ainda há tanta guerra. Que possamos fazer desse país tão iluminado e abençoado de todos os recursos necessários para construirmos uma pátria universal, que pode ser muito importante para este planeta. Tenhamos essa responsabilidade diante de nós, sim. Trabalhemos com amor e com caridade, levando esse amor aos nossos familiares e nossas casas, nossos filhos, pais, mães, maridos, esposas, avós, avós, independente da consanguinidade. O que importa é a família, de coração, a família espiritual, a que todos estamos destinados aqui nesse planeta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez entre queridos irmãos, que todos possam ter uma semana abençoada, com muita paz, e lembre-se de sempre respirarem profundamente nos momentos difíceis, olharem para o alto, pedirem ajuda, pois não estão sozinhos nunca, sempre amparados por irmãos queridos. Tenhamos a força e a resignação, porque teremos com certeza dias melhores. Obrigado, graças a Deus.